Acho muito importante sempre você ampliar o seu leque de estudos. Nem que você chegue lá no final e fale assim, não vou investir. Por quê? Isso treina o seu racional. Hoje a gente vai conversar sobre a Semin 3, CSN Mineradora. É uma empresa que tem um IPO recente na bolsa, mas já atua na exploração do minério de ferro há décadas. Tem algumas variáveis importantes, como oscilação do dólar, oscilação do frete marítimo, entre tantas outras que a gente vai abordar nesse vídeo, que eu acho que vale a pena você acompanhar até o final. Vamos lá então? Então, antes de entrar nos detalhes em relação à empresa, vamos começar com o seu IPO, quando é que ela foi listada na bolsa. Foi no ano de 2021, a um preço de R$ 8,50. Guardem essa informação. Primeira crítica que vem aqui, que eu preciso falar para vocês, é que esse IPO foi para aliviar o endividamento da empresa-mãe. Não somente para isso, mas principalmente para esse motivo. Então eu já ficaria com um pé atrás. A CSN, empresa mãe, ela estava muito endividada, eles então abriram um leque, criando a CSN Mineradora, a Semin 3, de uma maneira que ela pudesse ser negociada na bolsa e com isso, com esses recursos, eles conseguiram diminuir o seu endividamento. Atualmente, a CSN Mineradora ela tem como acionista principal a CSN, que está ali com quase 80% das ações, enquanto nós podemos entrar aqui nesses 8,72%. Se você tiver interesse, provavelmente você vai fazer parte desse grupo aqui. Ainda continua com o controle da CSN, ok, que é uma empresa que, como se fosse um guarda-chuva, tem várias outras vertentes, várias outras atuações no mundo inteiro, mas nesse vídeo a gente vai falar apenas exclusivamente da CSN Mineração ou Semin 3. Combinado? É uma empresa que atua em alguns estados, aqui em Roraima, mas principalmente no quadrilátero ferrífero, tendo poucos ativos, que são duas minas principais que eu vou abordar com vocês daqui a pouco, um terminal ferroviário e também um terminal portuário, por onde ela consegue então escoar os seus produtos, o seu minério de ferro. O primeiro ativo que a gente vai conversar aqui, o maior deles, é a mina Casa de Pedra. Fica em Congonhas, Minas Gerais, próximo aqui de Belo Horizonte, onde eu estou gravando esse vídeo. Tem uma produção anual de 30 milhões de toneladas de minério de ferro, e se a gente for pegar aqui em reservas, e esses valores eles já são auditados por órgãos internacionais, empresas internacionais, gira em torno aí de 3 bilhões de toneladas. Fazendo uma conta muito simples, 3 bilhões de reserva dividido pela produção anual de 30 milhões, seria algo em torno de 100 anos. Mas significa que ela tem todo esse tempo para poder extrair esse minério de ferro? Provavelmente não, e vocês vão entender. Um dos motivos é, quanto mais você retira o minério, cada vez mais complicado e mais custoso fica para você obter esse conteúdo. E outro detalhe relevante que a gente falar é que ela pretende aumentar muito a sua capacidade produtiva, portanto, tende a durar menos tempo esse ativo. Outro ativo também bem relevante aqui é a Minas Engenho e Pires, que fica exatamente do lado da Casa de Pedra e tem uma reserva bem menor, mas ainda relevante. Tem aí 300 milhões de toneladas de minério de ferro. Então é muito restrito aqui a região de Minas Gerais, mas não somente isso. Ela tem também participação em outros empreendimentos que fazem parte dessa cadeia produtiva do ferro como um todo. A MRS é uma empresa focada basicamente na operação de transporte ferroviário, atua em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo e faz ali um transporte de 170 milhões de toneladas por ano. A CSN tem quase 20% do controle dela e ela vai conectar, portanto, as minas até o porto principal no Rio de Janeiro de Itaguaí. Chegando lá, no porto de Itaguaí, nós temos o terminal Tecar, é um terminal rodoviário com uma capacidade de exportação de 42 milhões de toneladas. E uma pequena curiosidade que em relação a essa questão de portos, nós temos algumas regiões que são chamadas de berços. Então, esse lado é o berço 202, que ele é mais adjacente. O berço 102 é o principal nesse terminal. E o berço 101 também tem algumas atividades paralelas. Entendo que isso aqui também está sendo expandido, está sendo aumentado, porque não adianta nada você aumentar a sua capacidade produtiva, o seu transporte consegue atender toda essa produção, mas se você não conseguir escoar, não adianta nada, você tem um gargalo nessa cadeia.
e nesse caso eles também estão investindo de maneira bem intensa. Então, dado esse pequeno e brevíssimo resumo sobre a empresa, a gente vai entrar em alguns aspectos positivos e negativos dela. Eu resolvi fazer de uma maneira misturada, mesclada, colocando ali alguns pontos que eu acho que são vantajosos e também falando de algumas desvantagens de uma maneira nada organizada. Por que isso? Porque muita gente vê só a primeira metade do vídeo. E aí você acaba tendo uma visão muito enviesada daquela empresa achando que ela é maravilhosa. Só que não é bem assim. Eu vou trazer aqui para vocês várias críticas, vários pontos negativos que você tem que ficar muito atento quando for investir na Semin 3. Então, não estranhe. Então, por favor, já é um pedido inicial para vocês. Se você gosta desse canal, se você entende que tem algum valor para você enquanto acionista, se inscreve e compartilha com seus amigos. E se você estiver gostando desse modelo de vídeo, deixa aqui nos comentários o feedback. Combinado? Primeira coisa, já que a gente está falando do minério de ferro, a gente tem que entender quem produz e quem consome. Não é verdade? Brasil tem uma representação muito forte, principalmente pela Vale, que é a maior exportadora do nosso país. Em segundo lugar, já vem a CSN Mineradora. A Austrália é um player gigantesco na parte de produção de minério de ferro. Índia também. Nós temos também o Canadá, que entra aí nessa história, mas o foco principal são esses exportadores e a China, naturalmente, é o grande importador. Já entra aqui um ponto que você tem que ficar atento. Se você for acionista de Semin 3, você está exposto à China. Tem aquela política zero de Covid, aí de repente abre completamente a economia, os números daquele país não são transparentes, então esteja ciente desse tipo de volatilidade. Outro ponto importantíssimo aqui, e eu trago para vocês uma pequena parte do terceiro trimestre de 2022 de Semin 3. Caso você queira o relatório completo desse trimestre, por favor, deixa nos comentários também. Então eu peguei aqui o resultado do terceiro trimestre de 2022 para mostrar para vocês um pouquinho dessa relação de mercado externo e mercado interno. As vendas em toneladas, em 1.000 toneladas, para o mercado externo giram em torno de quase 8 bilhões e para o mercado interno na casa de 1 bilhão. Portanto, a exposição à China, principalmente, ao mercado externo gira em torno de 87%. Chegamos aí num outro grande ponto que é a receita, ela é 100% dolarizada, já que ela vai seguir o valor, a cotação do minério de ferro no mercado internacional. Mas os custos, eles são apenas 15% em dólar, sendo ali 85% em real. E essa é uma vantagem que eu trago para vocês dessa empresa. Se você tem uma receita dolarizada e um custo eminentemente em real, quanto maior o dólar, melhor vai ser o resultado final da empresa. E isso não vai significar absolutamente nada em relação à eficiência da sua parte operacional. É apenas uma variável mundial, uma variável econômica. Outro ponto também que eu achei interessante falar aqui é a margem EBITDA, que está girando em valores relativamente altos, quase 37%, um crescimento trimestre a trimestre importante e também ano a ano é algo mais relevante ainda. Então ela está melhorando a sua capacidade, a sua eficiência como um todo. Já falamos então uma desvantagem e uma vantagem. Agora você precisa entender um ponto fundamental que é relacionado à qualidade do minério de ferro. Sim, não é igual. Nós temos grandes grupos que eles separam aí em 58% de pureza, 62% e 65%. Obviamente, quanto mais puro, mais caro. A linha preta, que é o 65% de ferro, você percebe que tem uma cotação realmente mais alta e o azul claro, ele tem uma cotação mais baixa. Atualmente, a CSN ela fala muito que tem sim um grau de pureza intermediário para alto e pretende aumentar isso cada vez mais. Lá na frente, na parte de investimentos, eu vou mostrar para vocês como eles estão ambiciosos em relação a esse aumento do grau de pureza. Você consegue extrair diretamente ali da terra, do terreno, aquele ferro, pode fazer alguns processos de beneficiamento e aí você melhora a pureza. Melhorando a pureza, vai ter um valor agregado cada vez maior e o mercado vai pagar mais. Então, excelente estratégia. Mas outro ponto negativo aqui que a gente tem que falar é que esse preço, de uma maneira geral, todas essas qualidades de minério de ferro, elas vão oscilar. Já tivemos valores acima de $200, mas também já tivemos valores ali na casa de $70.
Isso eu estou falando de 2019 para cá. Então, aumentou 3 vezes o valor e atualmente, quando essa apresentação foi feita, o CSN Day de 2022, e também se você quiser uma cobertura completa em relação a esse evento, eu posso fazer, não tem problema nenhum, estava girando em torno ali na média de $120. E a expectativa da própria empresa para o ano que vem é que tenha uma leve queda de 110 a $100 a tonelada. Então, é também uma outra variável, no meu ponto de vista pode ser muito bom ou muito ruim. Mas não somente ela produz, como ela também compra. Quando ela percebe que o minério de ferro está muito depreciado no mercado, a CSN, com uma questão de gestão de estoques, ela acaba comprando parte desse ferro, acumula esse minério e depois, quando tiver uma retomada do mercado, ela acaba vendendo mais caro. Mas, sem dúvida nenhuma, o carro-chefe é a produção dela, né, nos seus 2 ativos principais. Ela tem uma pequeníssima participação em termos de compras e o volume que nós esperamos para 2023, aqui é uma expectativa, é um crescimento de 14% em relação ao que nós provavelmente teremos em 2022, mostrando mais uma vez que a empresa está aumentando a sua capacidade produtiva e é algo fundamental. Agora, falando um pouquinho sobre a questão de ambiente, se vocês forem perceber, eu não abordo muito isso nas outras empresas. Mas nesse caso especificamente eu tenho um motivo particular porque eu trabalhei na Vale como terceirizado no atendimento de algumas vítimas e dos trabalhadores naquele crime de Brumadinho. Algo que foi muito ruim em janeiro de 2019, eu tinha acabado de me formar pela faculdade, mas eu já quis trabalhar com esse ambiente de urgência e emergência. Aquilo ficou muito claro para o mundo, um alerta acendeu em todas as empresas em relação ao impacto no ambiente, principalmente essas empresas que são eminentemente exploradoras, elas exploram o recurso do meio ambiente. E a CSN, nesse ponto, tem uma grande vantagem, pelo menos na minha perspectiva, porque ela está se desvinculando completamente das barragens de rejeitos. Isso é muito bom porque evita que ela fique exposta àquele tipo de acidente que nós tivemos em 2019. Muita coisa poderia ter sido evitada e uma delas qualquer é não estar exposto a esse risco. Então, é um ponto positivo que eu queria trazer aqui para vocês. Mas, não somente nessa questão ambiental, a gente tem que pensar em capacidade de geração de energia, já que nós estamos aqui em 2022, em dezembro, quando eu gravo esse vídeo, mas nós ainda estamos sentindo os desdobramentos desse conflito que acontece, ainda não acabou, infelizmente, e a capacidade de geração de energia entrou como um grande ponto importante e estratégico para qualquer empresa de grande porte, ou que pelo menos quer se tornar de grande porte. Nesse sentido, a CSN Mineração está trabalhando cada vez mais para sua autossuficiência energética baseada em fonte renovável. Isso para mim é um divisor de águas, literalmente falando, porque isso vai trazer mais perenidade para o negócio. Nós temos ali a questão de uma capacidade de reserva muito grande, uma infraestrutura desde a extração até a expedição, né? A exportação propriamente dita pelos oceanos, pela via marítima, e também na questão de redução de custos, essa visão, esse foco na autossuficiência. A gente vê esse movimento em outras empresas, como por exemplo a Irani, que está com a sua plataforma Gaia buscando também autossuficiência, ou até no caso a AS Brasil, que está prestando um serviço, um contrato de longo prazo para a Unipar. Então, isso aqui, a empresa que está negligenciando a geração de energia própria ou alguns acordos paralelos para que ela consiga garantir esse fornecimento, está ficando para trás. E CSN está, sem dúvida nenhuma, se mexendo em relação a isso. Voltando a falar dos pontos negativos, nós temos aqui também uma exposição muito grande ao frete marítimo. Diferentemente em relação à Vale, que trabalha com alguns contratos de longo prazo fixando o preço do frete marítimo, já a CSN não, ela trabalha com o mercado à vista. Então, o preço que tiver, ela vai pagar. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Quando o frete marítimo cai, maravilhoso, a empresa vai ter uma margem de lucro cada vez maior, porém, se a gente tiver algum conflito, algum contexto em que tenha uma valorização do frete marítimo, ela vai ter que pagar esse preço. Não necessariamente ela foi afetada diretamente, mas lembram que em 2022 nós tivemos aquela interrupção no canal de Suez? Pois é, dias e dias, milhares e milhares de navios pararam o seu transporte marítimo justamente porque teve uma interrupção de um canal muito específico. O frete, com certeza, ele acabou dando um pico
ele acabou subindo e CSN pagou por esse preço também. Mas a expectativa da empresa para 2023 é que nós tenhamos aí uma redução do frete marítimo. Mais uma vez, uma outra oportunidade interessante para quem vai comprar agora a ação da Semin 3. Caminhando já para a parte final do vídeo, é importante a gente falar sobre a demanda e a oferta de minério de ferro. Nós temos aqui uma demanda para 2022 girando em torno aí de 1,5 bilhão de toneladas. E a produção foi bem adequada, atendeu plenamente essa necessidade. E para o ano que vem, eles esperam um aumento de demanda bem sutil, bem suave e um crescimento também equivalente em relação à capacidade do mundo inteiro em prover esse recurso. Então não está tendo nenhum excesso de oferta ou uma escassez, mas os diretores da empresa, os estrategistas, entendem sim que é um mercado que vai ter espaço para a CSN. Aqui a gente percebe que a oferta, quase 60% da oferta transoceânica, né, que passa pelos oceanos, vem da Austrália, como já tinha falado antes. Tem uma pequena participação aqui do Canadá de 3% e o Brasil com 23%. Aí representado basicamente pela Vale, de uma maneira majoritária, já que ela é praticamente 10 vezes maior do que a CSN. É um ponto negativo, mas né, não deixa de ser ainda a segunda maior exportadora do Brasil, e é válido falar sem dúvida nenhuma aqui que a CSN não quer ficar nessa posição, ela quer crescer. Como que ela vai fazer isso? Existem alguns projetos de aumento da sua capacidade produtiva. Olha só isso aqui. Em 2020, eles estavam produzindo algo em torno de 30 milhões de toneladas naquele ano. E a ideia é que lá para 2030, 2031, eles cheguem a valores superiores a 150. Eles querem quintuplicar em 10 anos a capacidade de produção de minério. Então vamos usar o racional de uma maneira bem simples aqui, tá? Se ela não buscar nenhuma outra fonte de extração de minério, aquela casa de pedra, que é o maior ativo dela, que hoje teoricamente vai durar uns 100 anos, vai ser reduzido para apenas 20. Mas isso não é ruim, mas ela não quer parar de extrair minério de ferro. Ela vai buscar outras fontes, sem dúvida nenhuma, e tem, nessa pequena projeção que a gente fez, pelo menos 20 anos para encontrar esses novos locais. Esse ponto aqui me chamou bastante atenção. Eu quero acompanhar de perto como é que vai ser a evolução desse projeto. E eles estão, sim, alcançando as métricas. Em 2022, provavelmente eles vão fechar muito próximo de 40 milhões de toneladas. Outro ponto também ambicioso é que eles querem aumentar a pureza do minério de ferro que é extraído pela empresa. Atualmente está ali na casa dos seus 62%, 63%, como a gente tinha conversado lá naquele início, sobre os diferentes tipos de minério de ferro. Eles querem colocar lá para 2030 na casa dos seus 67%, com um valor agregado muito maior. Então, além de aumentar quantitativamente, eles querem aumentar qualitativamente. É um combo final bem interessante. Gosto disso. Acho muito bacana, pensando em posicionamento estratégico frente aos seus pares. E como é que isso aí vai ser feito? Sim, com muito gasto. 30 bilhões aproximadamente por volta ali dos seus próximos 10 anos. Aqui eles discorrem um pouquinho aonde que eles vão gastar. Sempre isso aqui é interessante, mostrando um aumento da sua capacidade no porto, já que ela não está no limite atualmente. Mas para que ela não vire um gargalo na sua cadeia produtiva, eles vão continuar expandindo até 2028. Fora as outras partes de beneficiamento, que eu não quis entrar muito em detalhes com você, porque senão o vídeo ia ficar muito técnico e a ideia não é essa. Aqui é um en passant em relação à Semin 3. E vocês vão cansar de me ver falando sobre isso no canal, porque eu acho que é fundamental, em relação às suas dívidas, o endividamento, a estrutura de capital da empresa. Esse gráfico me lembra muito a questão até de Taurus, que tem um endividamento extremamente baixo, com um caixa muito grande. Mas no caso de Semin 3, é mais impressionante ainda. Hoje eles têm algo próximo de 9 bilhões de reais em caixa, só que essa é a sua amortização ano a ano. Então, sim, eles conseguiriam pagar todas as suas dívidas hoje sem problema nenhum. O grau de alavancagem é tão impressionante que eles têm uma dívida líquida por EBITDA ajustado negativa. Sim,
eles estão com muito caixa sobrando. E por que eu acho que isso aqui a gente tem que ficar atento? Quando você vê uma empresa com muito dinheiro parado, você pode pensar, pô, eles não estão investindo tanto que eles deveriam. E isso faz até um certo sentido. Mas olha a quantidade de variáveis que eles estão expostos. Variação cambial, variação do frete, variação da cotação do minério de ferro. Fora que também existem ali algumas questões relacionadas à variação climática. Em momentos de chuva, certamente a produção ela é prejudicada. Então a gente quer, sem dúvida nenhuma, que a empresa tenha um caixa para conseguir aguentar esses pequenos movimentos de oscilação. Eles têm contratos a serem cumpridos com seus clientes, principalmente com a China. Então, se acontecer um hecatombe mundial e não conseguir mais produzir esse ferro, eles vão ter que comprar e entregar para o seu cliente. Então, vejo isso aí de uma maneira conservadora, muito saudável. É claro que a gente quer ver esse dinheiro trabalhando, ele sendo rentabilizado, sem dúvida nenhuma, mas se a gente for pensar aqui em termos de taxa Selic, as nossas taxas de renda fixa, principalmente aqui falando no Brasil, esse dinheiro está dando uma rentabilidade interessante. Então, saúde financeira está maravilhoso. Mesmo que o desempenho financeiro não seja tão bom, por N motivos, que a gente pode entrar com mais detalhes sem dúvida nenhuma, mas ela tem ali ela tem como honrar todas as suas dívidas. Se eu não me engano, eu não conheço nenhuma outra empresa que esteja nesse patamar. Tá? É algo digno de nota aí. Agora falando da parte de dividendos, já na parte final do vídeo, sim, nós temos aqui uma taxa de dividend yield absurdamente elevada, de 18% ao ano, pensando aí até o terceiro trimestre de 2022. Eles entregaram quase R$1, por volta de 92 centavos em relação a esse exercício, e a gente espera aí talvez, sem nenhuma grande certeza, porque o IPO de novo é muito recente, um possível extra. Mas vamos lidar com os números que nós temos hoje. E um deles passa pelo payout. Isso aqui também me agradou. A política de dividendos vai de 80% a 100% do lucro líquido. Ela consegue crescer de uma maneira muito ambiciosa e, ao mesmo tempo, ela vai ter que honrar, ou pelo menos está tentando honrar, um payout ali por pelo menos, na média, de 90%. Indo para mais uma vez para os números, com seu IPO girando ali em torno de R$ 8,50, de lá para cá, hoje ele está custando R$ 4,00, uma queda de 55%, mais ou menos. Tem vários motivos aqui relacionados, tá? Nós tivemos ali uma grande oscilação do minério de ferro, querendo ou não, nós temos ali uma oscilação muito grande em relação ao seu principal cliente, que é a China. Vamos fazer política de Covid zero, vamos abrir a economia. Teve ali o caso da Evergrande, depende como você quer falar, daquelas construtoras, das cidades fantasmas. Então, assim, são grandes oscilações que você, se você quiser fazer parte, tem que estar disposto a correr. Senão, o seu psicológico vai abalar e você vai fazer bobagem. Fique atento em relação a isso. É comum empresas que estão ligadas a commodities que elas tenham grandes ciclos de alta e de baixa. Na minha humilde e superficial percepção, estamos numa região de baixa. É o fundo do poço? Não faço a menor ideia e também não tenho nem a pretensão de descobrir isso, mas está abaixo dos seus últimos anos. Pegando aqui alguns dados da plataforma GF, eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser testar durante 30 dias de graça, você vai ter acesso a uma ferramenta muito completa para quem gosta de dividendos. Pegamos os resultados aqui da Datacom em relação ao exercício de 2021 e em relação ao exercício de 2022 e vamos chegar no seguinte valor: 92 centavos para o ano de 2022. Considerando a cotação atual, eu estou gravando no dia 27 de dezembro, nós temos um yield acima de 20%. 92 centavos dividido por 4,8. Você vai ter um yield muito, muito grande. Mas eu fiz um cenário catastrófico, péssimo, horroroso, muito ruim mesmo, pensando no ano de 2023. E isso é uma visão minha, não é mais do AGF, deixar isso bem claro. Eu estou cogitando ali apenas 46 centavos. Será que se a empresa caísse o seu lucro líquido pela metade, eu ainda estaria disposto a entrar nessa empresa? Teríamos um yield de 11%. E aqui cabe uma conversa breve. Algumas considerações fundamentais. De maneira nenhuma eu quis gastar todo o conteúdo em relação ao setor de mineração. Ele é muito extenso, ele é complicado, commodity é algo que é um pântano muito grande para os investidores.
então não faz parte dos setores best, portanto, eu não tenho a pretensão de já colocar na carteira imediatamente. Acho que é interessante você garantir os seus dividendos com uma renda mais previsível e perene. Banco do Brasil, Taesa, TRPL, Klabin, BB Seguridade, entre tantas outras que a gente tem aí no mercado, mas é legal estudar um pouquinho algo diferente para a sua cabeça trabalhar também com outras variáveis. Então, resumindo de ponto de vista negativo, nós temos algumas exposições a dólar, a frete, a qualidade do minério e também a produção ante as oscilações climáticas. Do ponto de vista positivo, você tem uma exposição ao dólar em um país em que a moeda é fraca, então isso acaba sendo uma vantagem. Nós temos uma atividade extremamente perene, já que você vai utilizar para o aço, que está em todas as atividades humanas e industriais praticamente, e também é um ponto positivo. Nós temos reservas muito grandes, com décadas de extração ainda, com um grande ciclo de investimento para os próximos anos, trazendo aí uma modernização e uma perenidade para a empresa, que é algo bem relevante. E um ponto que talvez nem todos saibam, mas o Barsi, lá no passado, ele olhava um pouquinho assim para o setor de mineração, fazia até algumas referências, mas sempre com essa ressalva. Existem os grandes ciclos. Então você pode ficar aqui alguns anos apanhando, recebendo muito poucos dividendos, e olha que eu coloquei um cenário ruim e o dividendo ainda era elevado, mas você pode acabar ficando até sem nenhum dividendo no ano. Mas quando você consegue conciliar todos os fatores que potencialmente são negativos e podem virar positivos, como por exemplo, o dólar dispara, a cotação do minério dispara, o frete marítimo cai absurdamente. O que vai acontecer com o resultado de Semin 3? Vai explodir também, vai dar uma porrada muito grande, positiva. E o contrário também é válido. Se cair demais o preço do minério de ferro, porque a China não está precisando, se de repente tiver ali uma valorização do real, que eu acho pouco provável, tá? Mas eventualmente isso pode acontecer também, e o frete marítimo passa por algum conflito, alguma questão conjuntural importante, você tem todos esses fatores jogando contra a Semin 3, e pode dar um resultado pífio muito complicado. Mas aí que entra a questão do caixa. Você acha que ela vai quebrar? Eu acho que não. Tá? Ela pode passar por um momento de vacas magras, mas quebrar dificilmente. Então, é bacana, eu acho que para o investidor ter uma carteira de dividendos, e quando ele tiver passado por esse degrau de uma renda interessante, sim, por que não olhar outros segmentos? Por que não olhar para alguma small cap? Por que não olhar para esse setor de mineração? Não tem problema nenhum, vai do gosto do freguês. Nesse momento, CSN Mineração está sim no meu radar. Eu vou tomar um cuidado muito grande em relação a um possível aporte que vai ser realizado aí ou não, porque é muito difícil a gente olhar para uma Klabin abaixo de R$4 e uma CSN também na casa dos seus R$4 e falar, eu vou investir em CSN. Não, as pessoas sabem o quanto eu já estudei Klabin, o quanto que eu domino um pouquinho mais como é que ela funciona, como é que ela ganha dinheiro. Então eu me sinto mais à vontade investindo em Klabin. E para mim, hoje é a melhor empresa da Bolsa de Valores. É um pequeno comentário. Mas quem já entende, para quem gosta do setor de mineração, também a Semin 3 é uma oportunidade. Ela perde para a Vale em vários aspectos, mas ela tem algumas vantagens muito interessantes também. Então, realmente, quem vai tomar essa tomada de decisão vai ser você no final das contas. A ideia é trazer algum conteúdo adicional para que você conheça outra empresa que está geralmente fora do radar, e é isso que eu queria finalizar esse ano de 2022. Nós temos ainda o último vídeo que vai sair na sexta-feira, mas eu espero que todos vocês tenham um feliz ano novo e que 2023 tenha muitas grandes novidades para a gente. Espero bater algumas metas aqui no canal e conto com sua colaboração, compartilhando, divulgando com seus amigos e também com alguns grupos de investimento. Você pode também deixar alguns comentários sobre alguns temas possíveis. Se quiser entrar no nosso grupo do WhatsApp, eu vou deixar aqui no link da descrição também. E também, se você quiser me acompanhar lá no Instagram, tem ali o meu @bruno.brdo. Eu solto algumas notícias de mercado e alguns racionais em relação aos investimentos. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Até mais!